Constituição brasileira, quando regulamenta tanto a questão do direito de propriedade e especificamente regulamenta a competência da União de instituir o imposto territorial rural, ele determina, ou ela determina, que o ITR deve ter uma função extrafiscal. E o que é uma função extrafiscal? Porque quando você tem uma tributação, você pode ter um objetivo que todo mundo conhece, que é arrecadar recursos para custear despesas do governo, né? Mas essa finalidade não é a única da tributação. Quando você utiliza a tributação para direcionar o contribuinte para um determinado comportamento, e não necessariamente para arrecadar recursos, você tem a utilização da tributação que nós chamamos de extrafiscal. Ou seja, eu tributo não para arrecadar precipuamente, mas eu tributo para conduzir a população, o cidadão, num determinado caminho. Então, nessa ótica, o ITR deve ser o quê? Cobrado de forma a desestimular as grandes propriedades improdutivas. Ou seja, eu não devo me preocupar tanto com a arrecadação, mas eu devo ter uma tributação que seja mais pesada, seja até mesmo sancionatória para aquelas pessoas que tenham grandes propriedades e deixem aquelas propriedades improdutivas. E é neste momento que o ITR tem a sua função extrafiscal. Mas isso não quer dizer que ele não deva arrecadar, porque você só realmente impõe ao contribuinte um determinado comportamento se a tributação existir e ele sentir no bolso que, se ele não adotar determinada postura, ele vai pagar mais caro em virtude daquela postura que ele está adotando. Então, realmente, isso é uma determinação que é uma lei bem intencionada, é uma lei que tem alíquotas progressivas em relação ao tamanho do imóvel, ou seja, quanto maior o imóvel, maior a alíquota, e ao mesmo tempo ela tem alíquotas regressivas, ou seja, quanto mais produtivo for o imóvel, menor será a alíquota incidente sobre aquele imóvel. Ou seja, pela Constituição, um pequeno proprietário com posse de até 50 hectares paga quase nada do imposto da terra. Caso ele tenha um elevado grau de produtividade, sua alíquota será de apenas 0,03%. Por outro lado, se quase nada plantar ou criar, a alíquota passa a ser de 1%. Já o grande proprietário deve ter alíquotas maiores. Assim sendo, um proprietário de 5.000 hectares que aproveite mais de 80% da terra deverá pagar uma alíquota de 0,45%. Agora, caso sua terra seja um latifúndio improdutivo, a alíquota chega até a 20%. Quanto maior o imóvel, menor proporcionalmente é o valor do hectare declarado. Então, os pequenos proprietários rurais têm uma tendência, aparentemente, de declarar um valor mais próximo da realidade em relação ao ITR. Já à medida que o imóvel cresce, ou seja, 500 hectares, 1.000 hectares, 2.000 hectares, você percebe que, na média, o valor que o próprio proprietário dá ao seu imóvel vai decrescendo exponencialmente. Então você tem lá uma fazenda de 50 hectares, a pessoa fala que cada hectare custa R$1.000 o hectare. No mesmo lugar, se a fazenda é de 500 hectares, ele já fala que não vale 1.000, vale 200, 300. Então você acaba o quê? Elidindo a progressividade.